Se existe uma coisa que não faltou em Game of Thrones, foram grandes vilões. House of the Dragon tá chegando aí, pessoal, e visto que essa história foi criada e idealizada pela mesma mente do autor que inspirou o GOT, você pode ter certeza que vilões é que não vão faltar nessa série. Nesse vídeo eu vou citar os maiores vilões que a gente vai ver na nova série de Game of Thrones. E lembrando, né, pessoal, que essa é a minha opinião baseado no que tá nos livros. Certamente quando a série estrear, os personagens vão ter histórias e destaques diferentes, então provavelmente essa lista também pode mudar. Fora que faz bem avisar que esse vídeo vai ter aí alguns spoilers. Eu vou falar dos vilões da história e não tem como embasar minha opinião sem dizer algumas coisas que eles fizeram. Então já deixa seu like aí embaixo para ajudar o canal. Segue a gente também lá nas nossas redes sociais para não perder nada sobre a série. E bora pro vídeo. O Pastor. Bem, certamente, pessoal, esse personagem vai lembrar muito outro famoso e odiado personagem de Game of Thrones. O Pastor surgiu no meio da Dança dos Dragões e a sua origem ela é desconhecida. Ele apareceu lá em Porto Real no meio da guerra, quando a cidade estava devastada pela miséria e pela fome. E como um profeta, o Pastor guiou a população de Porto Real contra o Trono de Ferro e causou diversas revoltas na capital que só pioraram a situação da rainha Rhaenyra Targaryen, que na época é que sentava no Trono de Ferro. E acreditem, pessoal, em uma dessas revoltas, o pastor conseguiu convencer toda a população de Porto Real para ir até o Fosso dos Dragões para matar os monstros que estavam lá, causando assim a morte de mais de 5 dragões da rainha Rhaenyra Targaryen. Sim, não dá para negar que o cara era um gênio da persuasão e por isso eu odeio tanto ele. Criston Cole. O Criston Cole, no começo da história, é um personagem muito querido. Eu duvido aí que vocês não tenham criado um afeto por ele quando começaram a ler Fogo e Sangue. Ele inclusive consegue aí ser muito próximo da Rhaenyra Targaryen no início da história e acaba até se tornando o escudeiro da princesa. Porém, pessoal, quando a Dança dos Dragões começou, o Criston Cole foi um dos principais personagens que levou ao início da guerra. Ele inclusive foi responsável por persuadir o Aegon II a trair a sua irmã, a Rhaenyra, e tomar a coroa e o trono de ferro dela. Realmente, para quem lê os livros, isso é um grande plot twist. Ninguém conseguia imaginar que logo ele, um dos personagens mais próximos da Rhaenyra, fosse fazer isso. E o pior de tudo é que essa traição só foi o início das crueldades do Criston Cole. Ele é citado nos livros por ser o responsável por derramar o primeiro sangue em toda a Dança dos Dragões, ao matar o Lord Lyonel Basbury, por declarar apoio para Rhaenyra Targaryen. E no começo da guerra, ele também liderou o exército dos Verdes, que era ao lado do Aegon II, a todos os vilarejos e castelos que estavam apoiando a rainha. Não é à toa que mais tarde ele foi nomeado mão do rei Aegon II, claramente um dos piores vistos em toda a história de Westeros. Aegon e Aemon Targaryen. Bem, pessoal, eu coloquei esses dois empatados porque realmente é muito difícil saber qual deles é o pior. A única coisa que eu sei dizer é que ambos são horríveis e certamente estão entre os personagens mais cruéis do universo de Gelo e Fogo. Se você não sabe, o Aegon e o Aemon são filhos da Alicent com o Viserys. E como eu já falei aqui no vídeo, o Aegon é quem toma o trono de ferro da Rhaenyra. No início ele mal queria isso, porém após ser convencido aí pelo Sr. Criston Cole e pela mãe dele, a rainha Alicent, ele vira um demônio. E se você lê os livros, sabe que esses dois são as pestes desde criança. O Aemond inclusive fica infernizando a vida dos filhos da Rhaenyra e chegou a perder o olho por causa disso. E quando eles crescem, tudo isso só fica pior. A gente sabe pela história dos livros que o Aegon II é super impulsivo e não tem pena da população e nem receio de causar destruição. Tanto ele quanto o Aemond queimaram as cidades inteiras só por raiva da Rhaenyra. O Aemond inclusive foi responsável pela primeira batalha entre dragões da dança, onde ele covardemente atacou Lucerys, o filho da Rhaenyra, que tinha um dragão muito, mas muito menor. Sem sombra de dúvida, os dois devem disputar o título de novo Joffrey em House of the Dragon. Daemon Targaryen.
um dos personagens mais polêmicos da história do universo das crônicas, o Daemon também é conhecido por ser o Targaryen favorito do George R. R. Martin. O autor descreveu o Daemon por ser extremamente cinza, um personagem muito complexo que é amado por muitos e odiado também, e é assim que ele deve ser em House of the Dragon. Certamente o Daemon será um personagem extremamente polêmico, apesar dele apoiar Rhaenyra Targaryen, o lado que a maior parte dos fãs aí considera o lado correto e injustiçado da história. Os caminhos que o Daemon Targaryen tomou não foram nada éticos, vamos dizer assim. Antes mesmo da Dança dos Dragões começar, o Daemon já era um personagem muito controverso. Nessa época, o Daemon era o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro e o sucessor do Viserys, e também o comandante da guarda real da cidade. Porém, ele era tão cruel e impiedoso como comandante que o próprio Viserys ficou com medo de que ele fosse o seu sucessor. Depois disso, o Viserys escolheu a Rhaenyra como a sua sucessora, e é aí que a gente entra em várias polêmicas. Primeiro, que muitos acreditam que o Daemon Targaryen assassinou a sua primeira esposa, a Rhea Royce, uma lady do Vale que não acrescentava vantagem política nenhuma para ele. Depois disso, ele se casou com a Lena Velaryon, o que fez que ele tivesse uma união enorme com a casa Velaryon, que era muito forte e poderosa. Porém, depois que a Lena faleceu, o Daemon ficou livre, e muitos aí dizem que foi ele quem armou um complô para matar o marido da Rhaenyra, o Laenor Velaryon. E logo depois que ele faleceu, ele se casou com a Rhaenyra, que seria a futura rainha de Westeros, e portanto ele seria o rei. E bem, muita gente diz que o Daemon não amava a Rhaenyra ou a própria Lena coisa nenhuma, que tudo o que ele queria era poder e se tornar o rei de Westeros. E é isso que teria acontecido se não fosse a Dança dos Dragões. Bem, o que é que vocês acham disso aí, pessoal? Deixem aí nos comentários se vocês acham que o Daemon Targaryen era um usurpador e fez tudo isso por poder. Porque agora a gente vai falar do maior vilão de House of the Dragon, na minha opinião, que é a Alicent Hightower. Você pode odiar e detestar o quanto puder a Alicent, mas não pode negar que ela foi uma vilã excelente nos livros. É claro que a Dança dos Dragões tem vários envolvidos, vários culpados, porém certamente não tem como imaginar esse conflito acontecendo sem ela. Para mim, ela é a engrenagem principal de toda a história da série. Inclusive, é citado nos livros que a própria Rhaenyra gostava da Alicent quando ela se casou com seu pai, o Viserys. Porém, a Alicent fez de tudo para tirar a Rhaenyra da linha de sucessão, e isso tornou a relação entre as duas insuportável. Para mim, pessoal, uma das piores coisas que a Alicent fez, entre muitas, foi o que aconteceu durante a morte do Viserys. Tirando o fato de que muitos acreditavam que foi a própria Alicent que matou o Viserys, sabe-se com certeza que ela estava há meses planejando tudo para colocar o seu filho Aegon ao invés da Rhaenyra no trono. Ela orientou todos os servos e guardas do castelo sobre o que eles deveriam fazer quando o Viserys morresse. E quando isso aconteceu, quando o Viserys finalmente faleceu, ela escondeu o corpo dele por dias para que a Rhaenyra não soubesse da sua morte e viesse tomar o trono de ferro que era seu por direito. A Alicent chegou a mandar todos que ela suspeitava que apoiavam a rainha por os calabouços até que não houvesse mais lugar para prender tanta gente. Bem, esse é só o começo das crueldades dela nos livros, e quem leu sabe aí que a gente tem no meio da história uma reviravolta bem satisfatória. Deixa aí embaixo qual outro personagem que você acha que será um grande vilão aí em House of the Dragon e que faltou aqui nessa lista. Deixa seu like aí embaixo também no vídeo para ajudar o canal. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo e fui!